O telefone tocou de forma insistente, mas meu coração já estava a mil antes mesmo do primeiro toque. A música do piano ecoava pelo hall do hospital, mas a melodia estava distorcida por trás do barulho que estrondava na minha cabeça. Sabia que algo estava prestes a mudar. Eu estava prestes a encarar o meu maior medo. Eu olhei para a enfermeira do lado. Sua expressão mostrava algo que ia além da simples preocupação. Estava tentando me dizer algo, mas o que saiu foi um eco de suas palavras. Cadê o pai? Um nó se formou na minha garganta. Não era só uma pergunta. Era um golpe. Respirei fundo e me vi dentro da sala de emergência. A luz fluorescente mijava fria sobre nós, e o cheiro de desinfetante era inebriante. Todo o caos ao redor se tornava um borrão. Respirações rápidas, gritos abafados, monitores apitando como se estivessem participando de uma sinfonia de medos. Tentei manter a calma, mas o vulto da verdade estava ali, invisível e ameaçador. Renan foi jogar tênis com Clara, você não precisa, ela começou, mas não terminei a frase. Cortei-a. Ele vai voltar logo, disse com um sorriso forçado. Meu corpo se movia como um robô, tentando ocultar o pânico que fervia em meu peito. Frases de vozes ao fundo se tornaram minha trilha sonora. É só uma fase, ela vai superar. Ouvi uma risadinha. Não sabia se era de mim ou da situação. Olhei pela janela, onde as nuvens carregadas ocultavam o céu. Era como se o universo soubesse o que se passava, como se a tragédia se desenrolasse em câmera lenta. A enfermeira hesitou, mas algo em seu olhar me disse que ela via através de mim. A pergunta pairava no ar, pesada como chumbo. E eu, ali, travando uma batalha silenciosa com meu estado emocional. Todos os momentos que Renan se mostrou ser uma sombra na minha vida, colocando mais peso nas minhas costas. Ele era mais espectador do que participante. Um pilar ruindo na fortaleza que construí sozinha, sem que ele percebesse. Estava só. Não conseguia pensar. A revelação estava latente, escondida em um canto escuro da minha mente. Eu precisava decidir o que fazer. Os olhos da enfermeira estavam ali, mas não para me salvar. Era tudo tão claro e, ao mesmo tempo, tão nebuloso. Eu posso ajudar você, Clara, ela disse, a voz dela suave, como quem oferece uma árvore em um deserto. Mas eu já estava perdida em pensamentos. O peso da responsabilidade me esmagava enquanto olhava para o meu reflexo no vidro. Os olhos brilhantes de uma mulher que carrega dentro de si uma vida. E, ao mesmo tempo, quem sou eu para trazê-la a esse mundo? Poderia fazê-lo sozinha? O toque do celular trouxe um grito desafinado que cortou a atmosfera densa. Uma mensagem. Renan. Olhei, mas a tela brilhante só oferecia mais uma pergunta sem resposta. Onde ele estava? Mas o que realmente importava? Naquele momento, percebi que a verdade não era a única coisa que me escondia. Havia uma decisão que eu precisava tomar, mas a dúvida ainda pairava. Naquele instante, eu estava me cuidando. Uma mulher em busca de respostas em um lugar sufocante e bonito. E no eco daquela sala, entre as incertezas e os segredos, eu finalmente percebi que talvez encontrasse o caminho através da dor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O toque do celular ainda ressoava em meus ouvidos. Mas eu não conseguia me mover. Meu coração estava como um tambor insano, batendo forte e rápido, como se quisesse escapar do meu peito. Mas agora havia um peso esmagador em meu peito. A lembrança de Renan ainda me atormentava. Ele havia sido meu namorado por anos, mas sempre houve uma sombra entre nós. Compartilhamos momentos bons, risadas no sofá, refeições improvisadas, viagens em fim de semana. Mas essas memórias vinham acompanhadas de inseguranças. A forma com que ele saía,
como as horas se arrastavam quando ele não estava e o meu pensamento insistente, perguntando se eu realmente importava para ele. E agora, com o celular em minhas mãos, me perguntei se ele sequer imaginava o que eu estava enfrentando. A enfermeira que estava ao meu lado era uma estranha, mas também uma confidente silenciosa. O nome dela era Juliana. Eu a conhecia, sabia que ela era dedicada, sempre fazendo mais do que o necessário. A expressão dela, enquanto olhava para mim, falava mais do que palavras poderiam. Um olhar profundo que carregava compreensão. E, neste instante, percebi que ela não estava ali apenas para cuidar. O que eu realmente queria para mim? Quais eram meus sonhos? Eu me senti tão perdida, como se não soubesse nem quem eu era mais. A pressão de ser forte parecia insuportável. Olhei pela janela. O céu estava cinza, espelhando o meu estado de espírito. Eu sempre havia sonhado em ser mãe. Mas agora, com a carga de uma possível gravidez, essa ideia parecia um abismo. Eu não posso fazer isso sozinha, pensei, o nó na garganta se apertando a cada segundo. O peso da decisão que estava por vir era avassalador. O que me aguardava lá fora? O que Renan pensaria se eu contasse? E se ele não quisesse ser pai? O medo de perder o que ainda tínhamos me aterroriza. Meu estômago se revirou ao pensar nos olhos dele, cheios de desapontamento ou reprovação. E ao mesmo tempo uma chama de revolta acendeu dentro de mim. Por que eu deveria me preocupar com o que ele pensava? A pressão da sociedade sobre as mulheres era algo que eu conhecia muito bem. Conversas em rodas de amigas, aquelas piadas. O que eu desejava realmente? A sala continuava a vibrar com a energia frenética da emergência. Eu poderia ouvir a tensão nas vozes da equipe médica, o som de pés apressados nos corredores. Mas dentro de mim, tudo estava parado. Era como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir e eu era apenas uma observadora, impotente. Clara, você vai ficar bem. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Juliana murmurou suavemente enquanto puxava uma cadeira. O gesto era um convite. Uma promessa. Mas as palavras também me lembravam de uma verdade estranha. Eu não estava sozinha, mas sentia como se estivesse. A ideia de enfrentar minha realidade, de fazer perguntas difíceis e buscar respostas, me deixou tensa. Dizer que estava grávida significava lidar com tudo que isso implicava. Era um caminho que eu não planejava trilhar, e temia que, se eu aceitasse, colocaria tudo em risco. As lágrimas ameaçavam escorregar pelo meu rosto, mas eu as segurei firmemente, respirando fundo para não pê. Tiro o telefone da mão e vejo que é ele, Renan. O coração dispara. O que eu faço? Como eu vou contar que posso estar grávida? A resposta se torna uma chamada de alerta, e o meu mundo, que já estava instável, parece desabar novamente. O que ele diria? A dúvida crescia e me deixava ainda mais ansiosa. Virei-me para Juliana e, em um suspiro, confessei. Eu não posso mais esconder isso. A expressão dela mudou. Ela não estava apenas ouvindo. Ela estava compreendendo a importância das minhas palavras. E se você... Não sei se estou pronta para isso. Eu mal consegui terminar a frase. Uma fraqueza estranha dominava a minha voz, mas os olhos de Juliana me davam coragem. E neste momento, percebi que fazer essa revelação não seria apenas sobre Renan ou o que ele pensava, mas sobre mim. Eu precisava tomar essa decisão, enfrentar aquilo que tanto temia. Mas antes de elaborar um plano, a nova mensagem no meu celular brilhou de novo. O que Renan diria agora? E seria isso o suficiente? O ar estava carregado. Um abismo de incerteza se abria na minha frente. Com o coração acelerado e os dedos tremendo, torcia para que a resposta dele não me derrubasse ainda mais, mesmo sabendo que não havia como voltar atrás. Era hora de encarar a verdade. E tudo poderia mudar a partir daqui. Renan ainda não havia respondido. Eu olhei novamente para a tela do celular, como se a mensagem pudesse iluminar a escuridão que estava dentro de mim. O meu passado começou a se desenrolar na minha mente. Os dias antes de tudo isso, antes da tensão no ar e da incerteza que agora me cercava. A vida era diferente então. Eu me lembro de acordar de manhã, o sol entrando pela janela do meu pequeno apartamento.
O cheirinho do café fresco que eu preparava sempre era meu primeiro alento do dia. Costumava ficar na cozinha em pé, ouvindo as notícias na TV, enquanto a água fervia e o aroma do café me envolvia. Era um ritual simples, mas para mim trazia uma sensação de segurança e rotina. Mas aos poucos, começamos a parar de fazer aquelas coisas. O ritmo da vida nos afastou. Ele ficou tão imerso no trabalho e nas suas ambições que eu comecei a me sentir como se eu fosse uma sombra ao lado dele. Eu ainda amava nossos momentos, mas a vida ocupada e a pressão do dia a dia começaram a desgastar algo precioso entre nós. A conversa se tornava mais rara. Comecei a me preocupar sobre como nós estaríamos, se ainda éramos um time. Na verdade, eu me perguntei se eu ainda fazia parte do mundo dele. Olhando para trás, conseguir separar o que eram problemas normais de relacionamento dos primeiros sinais de algo mais sério não era fácil. Renan começava a chegar em casa mais tarde, e aquelas histórias sobre reuniões de trabalho pareciam cada vez mais vazias. Eu tentava acreditar que era só uma fase, que ele estava lidando com a pressão do trabalho. No fundo, algo me dizia que havia mais. As mensagens misteriosas que ele recebia frequentemente o deixavam irritado. Notei isso. No fundo, eu sabia que não era só um amigo. Mas tinha o quê? Eu não consegui descobrir na época. Naqueles dias, talvez o que mais me machucava era não poder desabafar com ninguém. Minhas amigas sempre diziam que eu tinha um relacionamento dos sonhos, mas dentro de mim, uma insatisfação crescente começou a se instalar. O nosso mundo parecia perfeito por fora, mas eu sentia a fissura dentro. Eu começava a perder a noção de quem eu era, focando tanto em Renan, em tentar agradá-lo, que eu estava esquecendo de mim mesma. Comecei a questionar se a Clara que ele amava ainda existia. O que havia de errado comigo? Eu tinha um emprego estável que adorava. Eu cuidava dos pacientes como se fossem membros da minha família. Mas o trabalho que sempre me trouxe alegria tornou-se também um local de estresse. Eu carregava a dor e os sonhos de tantas pessoas, e enquanto me esforçava para ser a forte, tudo o que eu sentia por dentro parecia flutuar como uma névoa. O cansaço me dominava e quando... Essa Clara amava dançar, amava rir, mas o peso da vida estava me estrangulando, e aos poucos eu estava perdendo a esperança. E então chegou a famosa noite em que eu encontrei com outra mulher. O meu coração desmoronou assim que eu vi os dois juntos em um bar. A forma como ele a olhava, como um novo brilho nos olhos. Eu não sabia se chorava ou se gritava. O nó na garganta parecia imenso, e naqueles momentos eu sabia que não poderia mais ignorar os sentimentos que carregava por tanto tempo. Eu me arrastei para casa, o caminho parecendo interminável, e a ideia de falar com ele sobre o que havia visto parecia uma montanha impossível de escalar. Naquelas semanas seguintes, as mensagens que chegavam a ele pareciam ter um peso diferente. O sorriso no rosto dele só tornava a dor mais aguda. Ele estava distante, mas ainda assim havia algo mais escondido sob aquela superfície bem cuidada. Conhecia cada centímetro do corpo dele, mas agora uma estranheza tomou conta. Mas ele apenas me olhou, e o que deveria ser a resposta na voz de quem ama não estava ali. Eu não queria acreditar que tudo teria mudado tão rapidamente. Como as coisas estavam evoluindo para o abismo? Por que tudo o que eu fiz para segurar a nossa relação parecia em vão? A dúvida se alojou em meu coração, e mesmo assim, meu instinto de proteção e amor por ele ainda lutava pelo espaço. No entanto, algo ainda me intrigava. As noites em que ele saía, com quem ele realmente estava? Quando voltei para casa naquela noite, algo ficou na minha mente. Uma mensagem que vi piscando no celular dele, quando ele deixou a tela ligada enquanto se despedia de mim. Eu abrirei a porta na próxima quinta, como combinado. O que isso significava? Eu deveria ignorar? O que estava prestes a vir poderia mudar tudo, não apenas para nós dois, mas talvez até mesmo para a vida que não havia começado dentro de mim. Controlei a respiração e deixei o pensamento flutuar, mas a insegurança ainda permanecia. Era um dia em que todas as minhas emoções estavam à flor da pele.
Acordei ainda com os ecos da noite mal dormida. Meu reflexo no espelho me disseram que eu estava mais pálida do que de costume. A certeza de que algo estava errado continuava a martelar em minha mente como um tambor ensurdecedor. Encostei a mão na barriga, tentando afugentar o frio que se instalava ali. Algumas semanas se passaram desde que a ideia de ser mãe começou a se formar. E, ao mesmo tempo, as coisas com Renan ficavam mais estranhas a cada dia. Eu não sabia se era a gravidez, se as inseguranças ou a combinação dos dois. Renan, meu Renan, estava distante. As mensagens que trocávamos eram secas e os olhares que antes trocávamos, significativos, agora passavam como sombras. Um vazio enorme se instalou entre nós. No trabalho, o ritmo seguiu frenético. A rotina que sempre amei começou a se transformar em uma maratona sem fim. Encontrei meu apoio em pacientes, mas sentia como se estivesse me perdendo. Olhei discretamente, e lá estava Renan, em seu horário de visita, jogando conversa fora com uma nova funcionária do hospital. O jeito descontraído dele parecia tão natural, como se ele estivesse em casa. Meu coração se apertou. Aquela cena deveria ser comum, mas dentro de mim se transformou em veneno. Por que ele não agia assim comigo? E o que eu estava fazendo de errado? Em dias assim, eu tentava ignorar as inseguranças, mas elas insistiam em voltar. O telefone ao meu lado vibrava. Era ele. Uma mensagem curta. Estava pensando em você. Como estão as coisas? Algo doeu ali no fundo. Como ele ainda podia perguntar isso? Meu coração foi e voltou como um ioiô, subindo e descendo com a expectativa. Tentei esconder a decepção, responder com um sorriso virtual. Tudo certo. Na rotina, enviei. Mas a verdade era que eu me despedaçava por dentro. O eco da conversa que ouvi se tornava mais forte e eu lutava contra os pensamentos pesados. Ao voltar para casa, a atmosfera do nosso apartamento parecia gélida. O espaço, que antes era um refúgio, agora pesava em meus ombros. Eu me lembrava dos tempos em que cozinhávamos juntos, as risadas, a música tocando ao fundo. As memórias pareciam mais um filme antigo em preto e branco. E como eu desejei que tudo voltasse a ser como antes. Mas à medida que a noite avançava, a tensão entre nós continuava a crescer. Eu consegui disfarçar, mas a cada prato que ele limpava, a cada palavra sim, a cada não, o nó na minha garganta aumentava. Queria saber o que ele estava pensando, mas o medo de ouvir algo que não quisesse me calava. E então teve a noite em que decidimos assistir a um filme. Uma tentativa boba de normalizar as coisas. A luz da tela iluminava seus traços, mas não me trouxe conforto. O filme começou, mas eu mal conseguia me concentrar. Ele estava tão distante, seu olhar preso na tela como se quisesse escapar para outro lugar. Quando a cena se tornou um pouco menos. Renan, você tá bem? O que tá acontecendo? A pergunta saiu involuntariamente, como um reflexo. Ouvi seu suspiro pesado antes de responder. Clara, não é nada. Tô cansado, ele disse, com um brilho nos olhos que eu não conhecia mais. Algo dentro de mim desabou naquele momento. Eu não estava apenas conversando com ele. Eu estava tentando alcançar alguém que estava se afastando a cada dia. Decidi mudar de tática. Não pedia fazer de conta que estava tudo bem. Mas, quando as palavras que eu precisei disfarçar surgiram, eu hesitei. Renan, você tá feliz? Com a gente? A pergunta ficou pendurada no ar como um eco. Ele franziu a testa e um rugido de tempestade começou a ressurgir. Claro que tô! As palavras saíram ríspidas, mas os trejeitos dele, a postura, tudo parecia indicar o contrário. Senti uma angústia crescer. Era como se eu estivesse num barco furado, tentando segurar as águas do mar agitado. Ele olhou para mim e percebi a impaciência. Por que você tá perguntando isso? Tá tudo bem. Mesmo assim, sentir a irritação dele fez meu coração acelerar. Ele não estava bem. Nós não estávamos bem. Mas o que eu poderia fazer? O que eu deveria dizer? A batalha interna foi extenuante. Eu não queria ser a mulher ciumenta, mas a verdade crua me consumia. Se ele não queria ser honesto, eu não poderia forçá-lo. Eu precisava de outra abordagem. A cada dia meu medo crescia, e o que virava a realidade ao meu redor
Ressonava como um canto de sirene. Os dias passaram, e cada mensagem dele se tornava mais escassa, mais indiferente. Quando finalmente decidimos ter uma conversa franca, o que vinha a descobrir prejudicou prontos os passos que tinha tomado naquela direção. A mãe dele ligou, me convidando para um jantar em família, assim como um reflexo da infância. Aqueles momentos familiares sem. Eu sabia que não podia levar a insegurança para aquele ambiente. Medo e dúvida eram meus companheiros, mas tirei o dia para me preparar. Preparei um prato especial, comprei flores, estava decidida a entrar naquele mundo como se tudo estivesse bem. Mas não estava. A energia do jantar estava morna. Renan parecia mais animado em conversar com sua mãe do que comigo. Eu me sentia invisível, como uma sombra na parede. Ele fazia perguntas a ela, ouvia seus relatos, mas quando respondia às minhas, era curto e direto. Na verdade, eu estava mais preocupada em como tudo isso ia afetar meu futuro, o futuro do nosso filho. Até que seu celular vibrou na mesa. Renan desviou o olhar, mas não conseguia evitar a curiosidade. Ele olhou. Uma mensagem. Rapidamente pegou e leu. Um sorriso pequeno brotou em seus lábios. Eu estava morrendo de frio, mas aqui estava testemunhando um calor que não conhecia. Com quem você está falando? A pergunta saiu antes que eu pudesse controlar. Ele olhou. P. Não havia uma malícia explícita, mas naquele momento a faísca acendeu. A conversa entre eles, divertida e cheia de sorrisos, me fez questionar se essa mulher realmente era apenas uma amiga do trabalho. E ali, à mesa, entre pratos e talheres, percebi que nada poderia ser mais doloroso do que a verdade que passei a temer. Os olhares da família estavam em mim, e a tensão passou a ser palpável. Olhei para Renan e novamente me perguntei, o que está acontecendo? Naquela noite, depois da janta, passei horas virando na cama. O peso dos meus pensamentos se tornava insuportável. Se tivesse coragem, falaria com ele, mas a ideia de encarar uma verdade absoluta me travava. Sem dormir, o celular ao meu lado piscava. Cada vez que vibrava, eu pulava um pouco. Analisava se era Renan. Por que não responde? A dúvida já incomodava e doía. O silêncio tomava conta em cada instante, trazendo um vazio que parecia não ter fim. No meio da madrugada, a decisão de confrontar a realidade pesa. A bagunça da noite anterior ainda girava minha mente, mas o que eu não esperava era que, ao abrir o celular, visse uma mensagem pulsante na tela. Desculpe, mas não posso mais continuar com isso. Era uma mensagem da mulher do trabalho. A adrenalina subiu, meu estômago revirou. Eu não podia acreditar no que via. As palavras dançavam diante de mim, e o terror me abateu. O que isso significava? Como assim não posso continuar? O tempo pareceu parar e minha mente girou como um vendaval. Eu precisava de respostas. Não podia ignorar isso. O que estava caminhando em direção a mim era maior do que minha capacidade de lidar. Era hora de decidir o que fazer. Era hora de entender de uma vez por todas onde colocaria os meus pés e se eles iriam me levar a um futuro ou a um abismo. O dia amanheceu pesado, como se o sol estivesse lutando para atravessar as nuvens. Olhei para a tela do meu celular, ainda sem acreditar na mensagem. Desculpe, mas não posso mais continuar com isso. O que estava acontecendo? Meu coração disparou. Uma mistura de raiva e medo se acumulou dentro de mim. Senti uma tempestade se formando. Respirei fundo, deixando a dor me atravessar. Mas não era a hora de agir impulsivamente. Ele precisava saber que eu tinha descoberto o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a cabeça me dizia para pensar, para planejar. Era a hora de encarar as coisas de uma forma diferente. Levantei da cama. Me movi pela casa como um fantasma. As paredes já não tinham o mesmo tom acolhedor. O cheiro familiar do café que normalmente me acalmava agora parecia amargo. Com cada passo, uma sensação de desconfiança me acompanhava. Ele estava lá fora, provavelmente atuando como se nada tivesse mudado, enquanto eu tinha uma bomba relógio em mim. Olhei pela janela, as ruas começando a ganhar vida, e pude ouvir o zumbido dos carros passando. Era um mundo que continuava a girar, mesmo que meu interior estivesse prestes a explodir. E o que eu faria?
Eu precisava. Assim que cheguei ao hospital, a energia no ar estava tensa. Os corredores, normalmente vibrantes, pareciam estar envolvidos por uma névoa densa. Cada passo que eu dava ecoava como um lembrete da situação que eu estava prestes a enfrentar. As horas se arrastaram. A rotina estava imersa em ocupações que eu costumava amar, mas que agora apenas me deixavam mais inquieta. Neste meio tempo, procurei Juliana, a enfermeira que sempre parecia ver através de mim. Conversamos um pouco, mas minha mente estava longe. O olhar dela me dizia que algo estava acontecendo, algo que eu não conseguia verbalizar. No momento em que estava sozinha, resolvi usar o tempo a meu favor. Olhei para meu celular. Era hora de agir. Comecei a procurar informações. Engenhei um plano simples. Precisava das mensagens do Renan. Precisava saber quem era essa mulher que havia se intrometido na nossa vida. Fui até a sala do departamento de TI disfarçada, tentando não levantar suspeitas. Lembrei das minhas conve. Mantive a mente focada, buscando maneiras de conseguir o que queria. A tarde passava e a vontade de invadir a privacidade do Renan crescia a cada momento. Quando finalmente consegui as credenciais dela para acessar alguns sistemas, a adrenalina disparou. Digitei com dedos trêmulos, olhei para os lados, como se o próprio espaço estivesse prestes a se desfazer em cima de mim. As mensagens começaram a abrir. Eu tinha que ficar calma, mas ao mesmo tempo, as palavras dançavam diante de mim, em letras que pareciam me encarcerar. Você vai se encontrar com a gente hoje à noite? Não quero que ele descubra. Meu estômago se revirou. Meu coração tremeu. Eu precisava ver mais. Continuava a rolar as mensagens, e à medida que isso acontecia, um sentimento de frieza começou a emergir dentro de mim. Uma determinação inesperada. Mais mensagens. Conversas sobre encontros. Risos. Alusões a segredos que não deveriam existir. Essa mulher, quem ela era de verdade? Frases soltas, conversas. Sinto sua falta. Todas as palavras me atingiram como facadas. Então vi algo que me deixou completamente sem chão. Uma transação bancária. Uma data específica. Uma movimentação de dinheiro que não tinha explicação. Não queria acreditar que o Renan tinha se envolvido em algo que ia além da traição. Era mais do que o aqui e agora. Era uma questão de confiança e respeito. Ele estava criando um mundo paralelo. O efeito disso foi instantâneo. Meu coração desabou. Mas de alguma forma, eu mantive a mente focada. Ali dentro daquela sala escura, a raiva transformou a dor em força. Essa não era apenas uma traição. Era manipulação e desprezo. As lágrimas que estavam a um passo de eclodir se transformaram em um impulso de resistência. Não, eu não seria a vítima. Eu não era fraca, mas cada fibra do meu ser queria chorar, gritar, explodir. Mas ter esse controle era crucial. Fechei o aplicativo e respirei fundo. Não dá para agir agora. Não ainda. Renan não tinha ideia da tempestade que estava prestes a se formar. Comecei a formular um plano, colocando as peças em seus devidos lugares. Cada movimento deveria ser estratégico, eficaz e decidido. Ele não poderia saber nada até que tudo estivesse pronto. O elemento surpresa estava ao meu favor. Saí da sala, a mente ainda fervendo, mas controlando cada emoção. Olhei ao redor e vi os rostos familiares, mas algo entre nós estava mudando. Senti um poder novo dentro de mim, uma chama. Eu precisava de aliados, alguém que pudesse testemunhar o que estava acontecendo. As mensagens eram apenas o começo, e eu estava a um passo de transformar essa história. A imagem dele, o sorriso que eu amava, agora era uma máscara que me repugnava. Ele ainda pensava que tudo estaria igual conforme os dias passavam, mas eu era uma mulher diferente agora. E quando o vi, mais tarde, rodando pela casa como se nada estivesse acontecendo, um choque de adrenalina P. Cada passo seria meticulosamente planejado. Ele poderia pensar que tinha o controle, mas a verdade é que eu estava só começando a jogar.
As cartas que eu tinha em mãos eram poderosas, e quando o momento chegasse, ele se lembraria da mulher que subestimou. As coisas estavam prestes a mudar, e ele não esperava a tempestade que vinha ao seu encontro. A tensão em mim estava quase insuportável. Eu acordei determinada. O que vi naquelas mensagens não podia ficar sem resposta. Eu precisava agir, mas discretamente. Renan ainda não tinha ideia do que eu estava prestes a fazer. Eu me movia como um fantasma, tentando manter a aparência de normalidade, enquanto meu coração pulsava descontroladamente. Preparei um café bem forte. O cheiro preenchia a cozinha, mas não oferecia conforto. O gosto amargo na boca parecia refletir tudo o que eu estava sentindo. Já não estava tão distante da ideia de deixar Renan para trás. O pensamento de proteger um futuro que ainda não existia me impulsiona. Comecei a salvar prints. Mensagens que pareciam normais à luz do dia, mas poderiam ter um peso diferente agora. Cada foto que eu guardava como um pequeno fragmento da verdade. Mas o que fazer com isso depois? Cada toque em meu celular era um lembrete de que tudo poderia sair do controle a qualquer momento. E eu precisava me manter calma. O clima no apartamento estava tenso. Ele chegou do trabalho e a saudação dele foi fria, como se houvesse uma parede entre nós. Oi. Eu disse, tentando soar normal. Era difícil agir como se nada estivesse acontecendo. Ele parecia distraído, olhando para a tela do celular, como sempre. Eu me perguntava se era da mesma mulher. O pensamento azedava meu estômago. Enquanto ele estava no banho, fui até o escritório e abri a gaveta da mesa dele. Meus dedos tremeram enquanto eu olhava para dentro. Papéis, contas, nada que indicasse algo suspeito. O tempo estava passando rápido e eu precisava me mover rápido. Eu queria encontrar algo que compro. A porta do banheiro se abriu e eu fechei a gaveta de forma precipitada, me sentindo como uma criança apanhada fazendo algo errado. Retornei para o sofá, liguei a TV, mas nada daquilo realmente me interessava. O programa qualquer passava no fundo, uma conversa entre personagens que não tocava meu coração. Eu precisava de uma estratégia. As mensagens eram um começo, mas eu queria mais. Eu precisava de um plano sólido. No dia seguinte, convidei uma amiga para almoçar. Fui até o restaurante que sempre frequentávamos, um lugar onde pudesse falar em particular. O clima estava ensolarado, mas dentro de mim tudo era sombra. Enquanto esperava, revivi a última conversa que tive com Juliana. Ela sempre tinha uma perspectiva diferente sobre as coisas. As luzes do restaurante brilhavam e a comida cheirava deliciosa, mas eu não conseguia pensar em nada além do que estava logado na minha cabeça. Quando minha amiga chegou, fingi um sorriso. "Como você está?" ela perguntou. Mas eu já estava. "Em algo na minha vida que tá me incomodando." A minha amiga franziu a testa. "O que aconteceu? Pode contar." Não era fácil, mas eu precisava de um ombro amigo. Comecei a falar sobre Renan, mas tentei não exagerar. Em vez disso, focava na mudança que senti entre nós. Como ele parecia distante, sempre jogado no celular. O medo e a insegurança tomaram conta enquanto eu falava. O que eu não esperava era que minha amiga me oferecesse ajuda. "Se você precisar conversar, eu posso te ajudar. Afinal, sabemos que a vida é imprevisível." Agradeci, mas dentro de mim, uma parte ainda hesitante preferia não envolver as pessoas no que eu estava passando. Olhei ao redor. As mesas começaram a encher, e a atmosfera leve do restaurante mexia comigo. "Olha, se você precisar, também posso te ajudar a encontrar um advogado. Às vezes, é importante ter alguém do lado." Mal sabia ela que esse pensamento já tinha cruzado minha mente, um advogado. O frio na barriga cresceu com a ideia. Era um passo significativo que poderia mudar tudo. Quando voltei para casa, o desejo de agir crescia. Renan estava na sala, distraído. O ambiente estava carregado, mas decidi seguir com meu plano. Fui até a gaveta do meu canto, onde guardava documentos. Precisava organizar tudo o que tinha: prints, contas, mensagens. Com cada papel que eu alinhava, sentia um pouco mais de controle. A cada estalo de impressão, um pedaço da sensação de desamparo se esvaía.
Dediquem momentos nos próximos dias. Olhar para os papéis, fazer anotações. Comecei a criar uma pasta no meu computador. Chamava-a de planejamento. O título soava firme e seguro, e finalmente a ideia de um futuro começava a parecer possível. Os prints que eu fiz se alocaram nessa pasta como tradução de meus sentimentos. Cada evidência como uma peça de um quebra-cabeça que se montava diante de mim. Comecei a redigir uma lista com nomes possíveis de advogados. Dava um frio na barriga ao pensar na possibilidade real de um advogado que pudesse me dar orientações e me mostrar o que fazer em um cenário de traição. E foi assim que discretamente fui criando conexões. Liguei para um escritório próximo. A voz da secretária era gentil, mas o que mais queria era saber se haveria como apenas consultar e entender meus direitos. Ela me ofereceu uma consulta. Preferi não dizer meu nome verdadeiro. Poucas semanas antes, era só uma mulher que se arrastava por uma vida confortável, mas agora eram decisões sobre um futuro que poderiam fazer toda a diferença. Toda manhã foi gasto com uma mistura de ansiedade e determinação. Enviava mensagens para assistência e organizava uma reunião. Era como construir um pequeno mundo ao meu redor, um espaço seguro onde poderia explorar todas as possibilidades. Sem deixar Renan desconfiar, era tudo uma questão de paciência. As reuniões se tornaram um ritual discreto na minha rotina. Uma vez por semana, que eu visitava o escritório, anotava todas as orientações. Aprendia. Assim, sempre que fizesse compras, era um jogo. Um pequeno desvio, uma conta que pagaria depois. Estava me certificando de que tinha controle sobre cada centavo. As coisas em casa fluíam de forma superficial. Renan estava mais absorto em seu mundo, desaparecendo no celular como se fosse um refúgio. Ele não fazia ideia do que estava a transpiração nos bastidores. Cada risada que compartilhávamos parecia mecânica, como um robô desempenhando seu papel sem emoção. Cada momento comigo era forçado, e eu não deixava transparecer o que estava acontecendo nas minhas entranhas. Até mesmo os jantares foram um jogo. Menos perguntas, mais sorrisos. Isso tornava as conversas menos suspicazes. Contemplando cada instante, fui expandindo minha rede. Conversei com Juliana, pedindo conselhos, e ela parecia notar que havia algo diferente. Clara, você parece mais no controle, ela disse, e um dos nossos encontros na emergência, e eu apenas sorri. O que eu não poderia dizer era que por trás de. Mas a dúvida não me dominava, não me deixava paralisada. Cada decisão era tomada com firmeza e cada passo dado me deixava mais forte. Havia algo a se considerar e eu sentia que, como um quebra-cabeça, eu estava prestes a completar a imagem. Mas em meio ao planejamento e disfarces, algo inesperado começou a acontecer. Eu recebi uma mensagem estranha. Enquanto organizava as evidências, meu celular vibrou com um nome que me pegou de surpresa. Era um número desconhecido. Meu coração disparou. O que eu não esperava era que ele estava começando a desconfiar de mim. A mensagem era simples, mas a tensão em meu peito aumentou. Podemos conversar? Você anda estranha. Meu cérebro girou. O que eu faria agora? O momento de agir estava se aproximando, mas esse novo obstáculo poderia colocar tudo em risco. A incerteza era palpável. E eu sabia que o caminho à frente estava prestes a se tornar muito mais complicado. O dia começou pesado. O sol parecia relutante em brilhar, refletindo. Renan desconfiava de mim. Ele tinha que achar que eu estava apenas tentando melhorar nosso relacionamento. Eu não sabia como lidar com isso. Precisava agendar um confronto e escolher o palco certo era essencial. Decidi que a reunião familiar de domingo seria o momento ideal. Todos estariam lá. Uma audiência cativa que tornaria impossível para Renan fugir das explicações. Meus pensamentos estavam agitados. Enquanto meus familiares se preparavam para o encontro, eu arquitetava cada detalhe, como um maestro orquestrando uma apresentação. No sábado, passei horas organizando tudo. A mesa da sala de jantar tinha que estar perfeita. Flores frescas, pratos cuidadosamente escolhidos. Cada detalhe importava. Nos meus pensamentos, esse seria o início de uma nova vida. Preparei cada prato com carinho, mas a ansiedade crescia.
A pressão em meu peito era como um peso enorme. Depois de tudo o que vivi, chegaria a hora de dar o passo que mudaria tudo. No dia da reunião, acordei cedo. Meus olhos carregavam uma determinação que não senti antes. Era a hora de revelar a verdade e exigir justiça. Na casa da minha mãe, o clima era de alegria e descontração. Risadas, conversas animadas. Meus primos corriam pela casa, como se o mundo deles fosse feito só de brincadeiras. Mas para mim, cada riso era um lembrete do que estava por vir. Tentei agir normalmente, mas a tensão dentro de mim aumentava a cada segundo. Quando Renan chegou, o tempo pareceu parar. Ele cumprimentou a todos, mas não parecia notar meu olhar fixo. Com os outros em volta, eu precisava me manter concentrada. A reunião começou com conversas triviais, enquanto meu estômago se contorcia de expectativa. Depois do almoço, a atmosfera começou a mudar. As conversas diminuíram e a atenção se fixou em mim. Era a minha oportunidade. Pessoal, preciso falar com vocês sobre algo importante. A sala ficou em silêncio. Meu coração disparou, mas eu continuei. Renan e eu estamos passando por um momento dele. A expressão em seu rosto era uma combinação de surpresa e preocupação. Clara, que história é essa? Ele perguntou, tentando soar calmo, mas havia um tremor em sua voz. Todos os olhares estavam fixos em nós. Eu respirei fundo. Essa era a hora. Eu descobri algumas coisas, Renan. Coisas que me deixaram muito confusa e magoada. A sala estava tensa. As palavras saíam cada vez mais firmes. Mensagens que você trocava com outra mulher, sobre encontros, segredos. Eu vi tudo. Ele começou a se manifestar, mas eu continuei. Não vou manter isso em segredo. Não posso mais. Você me fez sentir que nossa vida juntos era uma mentira. Os murmúrios começaram enquanto minha família tentava entender a gravidade da situação. Olhei diretamente para os olhos dele, refletindo toda a dor que carregava. Eu posso explicar. Renan tentou interromper, mas não deixei. Explicar o quê? Que você estava me enganando enquanto eu cuidava da nossa casa? Da nossa vida? Eu não sou mais a sua sombra. A raiva e a tristeza se mesclavam em minha voz. Clara, eu nunca quis que você soubesse. Você não precisa fazer isso aqui. Ele estava em pânico agora. Mas a força que eu sentia dentro de mim era como uma glória. Sim, eu preciso. A verdade precisa ser exposta. Nesse momento, levantei meu celular e comecei a mostrar as mensagens que havia coletado. A primeira imagem que apareceu na tela era uma conversa explícita, e eu senti que a sala prendia a respiração. O murmúrio passou de um lado a outro. As reações eram como ecos numa caverna. Olhei para as expressões de incredulidade e pura descrença. Meus familiares estavam atônitos. O impacto se espalhou como um choque elétrico. Como você pôde fazer isso? Alguém sussurrou, mas eu mantive o foco em Renan. Essas mensagens dizem tudo, Renan. Você se escondeu atrás de sorrisos enquanto seu coração estava em outro lugar. Seu rosto estava pálido agora, e eu senti um gélido prazer ao ver isso. Ele estava sendo exposto e eu não sentia mais medo. Clara, por favor, não. A súplica dele soava vazia e a frustração crescia em mim. Você não sabe o que eu estava passando. Essa mulher me ofereceu um escape. Não significa nada. Ele estava desesperado, mas eu não deixaria que ele escorregasse dessa vez. Você sempre teve uma escolha, Renan. Eu estava ali e você não viu. Mas a verdade é que a sua diversão custou o nosso relacionamento. Enquanto falava, algo dentro de mim formou um novo propósito. Essa era a hora de selar o destino dele. A sala estava em choque. Algumas pessoas sussurravam entre si. Outras balançavam a cabeça em descrença. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos, talvez um misto de pré. Mas eu mantinha a dignidade. Cada palavra que eu expunha revelava não só a traição dele, mas a minha força. Eu mereço um fim melhor para nós dois. E este é o último capítulo da nossa história. Não aceito mais mentiras, Renan. Chega! A tensão na sala aumentava, o nervosismo ecoava nas faces dos que assistiam. Meu coração estava acelerado,
O pulsar em minhas têmporas era quase ensurdecedor. Eu estava exposta, mas de uma maneira que nunca me imaginei. E aquilo era libertador. Renan parecia ter perdido a voz. Ele tentava formular palavras, mas nesse momento ele não era mais o homem que eu conhecia. Era um estranho. Clara, eu posso mudar, ele implorou, mas seu apelo caía em ouvidos surdos. Não, Renan. Você não pode mudar a sua essência. Você escolheu isso. Eu não sou mais a mulher que precisa de suas promessas vazias. A sala estava carregada de uma energia que parecia formar uma tempestade. O apoio da minha família me envolveu e, por um momento, senti que realmente poderia enfrentar qualquer coisa. Mas então, do fundo da sala, uma voz se fez ouvir. E se a Clara estiver errada? Às vezes, tudo pode parecer uma grande confusão. Era um primo claramente desconfortável. A incredulidade na voz dele fez meu estômago revirar. Não, era hora de acabar com as dúvidas. E eu não estava sozinha. Errada? Estou segurando as provas. Não posso deixar que uma mentira se espalhe. E não vou permitir que todos aqui façam vista grossa. Olhei ao redor. A sala agora estava dividida. Alguns pareciam solidários, outros tomados de ceticismo. A tensão estava quase insuportável. Era como se um fio, prestes a se romper, estivesse no ar. Renan olhou para mim, um olhar que refletia confusão e talvez um vestígio de arrependimento. Mas aquela dúvida só me enchia de raiva. Você vai encarar isso, Renan. Não podem existir mais máscaras entre nós. Agora que a verdade está aqui, é hora de você assumir a responsabilidade. E não vai ser só comigo, mas com todos os que você feriu. Eu não tinha certeza de como Renan reagiria a isso. Ele parecia uma pilha de nervos. Eu estava tão envolvida na situação que quase não percebi como as pessoas observavam, com olhares cheios de apoio ou indignação. Mas isso não importava. O que realmente importava era que eu estava decidida a continuar. As cartas foram jogadas e eu tinha o controle. A sala estava em silêncio. Então, a porta se abriu. Um moreno, bem vestido, entrou. Olhei bem nos olhos dele. Uma sensação mista de reconhecimento e estranheza. Ele se dirigiu a Renan e disse algo que não escutei. Os olhares se voltaram novamente para nós, e percebi que o inesperado estava prestes a desabar. Ele falou com uma frieza que tomou a sala como um aviso. E agora, de repente, a revelação não era só minha. A bomba estava prestes a explodir, e eu não tinha ideia do que mais estava em jogo. O clima mudou novamente, uma tensão crescente nas sombras. O que estava por vir? O que mais Renan havia escondido? A consciência da sala parecia estar em chamas, e eu estava no meio do fogo cruzado. A cada segundo que passava, algo maior se aproximava, como nuvens de tempestade tomando conta do céu. Eu tinha certeza de que estava prestes a descobrir ainda mais verdades, verdades que poderiam revirar a minha vida mais uma vez. E tudo se tornava cada vez mais incerto, mas eu estava disposta a lutar por cada pedaço de verdade. Meu coração parecia um tambor ensurdecedor enquanto Renan tentava explicar, mas eu não estava mais disposta a ouvir. O impacto do que revelara, as mensagens na tela, o choque nas expressões do meu lado da família, deixava tudo nítido. Eu não estava apenas desmascada, respondi com firmeza. Os rostos à minha volta davam apoio silencioso. Murmúrios de incredulidade escorriam de lá e cá. Eu vi ali o que esperava um dia, a força da verdade começando a acontecer. Você não é assim, Clara. Uma prima minha, que tinha sempre palavras de suporte, exclamou. Não se anule por causa dele. Aquela frase ecoava em mim com uma melodia que eu precisava ouvir. O reforço surgia de onde menos esperava. E algo dentro de mim crescia. Um pequeno orgulho. Renan olhou de um para outro. Buscava apoio, mas só encontrava olhares cheios de desapontamento. Uma parte de mim esperava que ele fosse capaz de se levantar e se defender. Mas o que surgiu foi um silêncio ensurdecedor. O clima se tornara insuportável. Os convidados nas cadeiras ajustavam-se nas cadeiras. Meu pai tinha as mãos entrelaçadas, a fúria no olhar não disfarçada. Isso me trazia força.
Eu não estava sozinha. E essa certeza tornava o desfecho do nosso conflito inevitável. Como você pôde me... Cada palavra que eu engolia no passado agora se transformava em clareza. Uma prima começaram a murmurar, comentando: "É uma pena, Renan sempre pareceu tão gentil." Outras vozes se uniram, e eu mal podia acompanhar toda a confusão. Ele estava sendo desmascarado, e a vida que construíra seria exposta para o que realmente era, uma farsa. A cada momento, a verdade me fazia sentir cada vez mais leve. O espelho não refletia a mulher que eu conhecia. Era uma nova Clara, pronta para enfrentar o mundo. E enquanto Renan tentava formular uma resposta, a realidade da sua mentira pesava, e o ar parecia ficar mais denso. "Precisamos ter uma conversa privada", ele insistiu, já se movimentando para o lado do corredor. "Ah, não! Você não vai escapar disso assim." Eu levantei a voz. Já não importava mais o que ele queria. Já não existia a proteção que era para ser entre nós. Estamos aqui para resolver isso agora e, felizmente, todos estão assistindo. Nesse momento, diversas expressões surgem. A sensação de estar sendo enganada, mais do que qualquer outra coisa, estava se transformando em força, e eu precisava dessa energia para continuar. Tentei manter a calma, mas a adrenalina ainda pulsava em mim. Havia um misto de raiva e alívio, como uma tempestade que finalmente cedia. Faíscas de esperança brotaram como flores em um campo, mas ao mesmo tempo, uma onda de incerteza surgia. O que viria a seguir? Que estrada eu deveria criar? "Clara, você me conhece." "Não é isso que parece." Renan gritava e sua defensiva era quase cômica. A sala, lotada de amigos e família, agora se tornava um tribunal, e ele era o réu. Ele estava perdendo todo o controle. "Não, Renan, estava fazendo parecer que eu era louca", eu disse, sentindo a lágrima sufocada querendo escorregar pelo meu rosto. Não deixei que caísse. Era hora de mostrar que eu era forte, que não me deixaria abalar. "Você só acha que eu não sou capaz de lidar com a verdade porque tem medo do que todos vão pensar." As reações se espalhavam como um choque numa corrente elétrica. Meu pai cruzou os braços, balançando negativamente a cabeça, desapontado. Havia o olhar de algumas amigas minhas que sussurravam, tentando encontrar as palavras certas sobre o que estava acontecendo. Eu sabia que algumas delas já tinham percebido a má qualidade da relação, mas o que estavam vendo agora transcendeu tudo. Era a realidade em sua forma mais crua. Renan tentou desviar o foco. O olhar dele vagava pela sala, enquanto eu queria que ele não se escondesse atrás dos outros. "Estamos todos aqui porque te apoio, Clara", meu amigo João comentou. Sua voz era forte e fiel, e isso me deu um pouco mais de coragem. A calma na sua presença contrastava com a atmosfera elétrica do lugar. Não era a primeira vez que expunham as características dele, mas era agora um momento decisivo. As palavras de apoio erguiam-se em: "Olha, todos estamos mais preocupados com você, Clara. A verdade é que queremos te apoiar." Isso me fez sentir um pouco mais centra. Os julgamentos, as opiniões, tudo ia sendo exposto na frente dele como um livro aberto. Mais adiante, no auge dos sentimentos, Renan se virou para olhar para os amigos. Sua expressão de angústia e pânico. A expressão dele se tornava mais clara conforme o tempo passava. Ele tinha muita dívida. E essa era uma verdade que muitas vezes não dizia. Não apenas financeiras, mas uma dívida emocional. Como ele estava disposto a pagar por todas as mentiras que deixou escapar? A sala começou a murmurar novamente. "Você só pode estar brincando", um amigo de Renan, de voz profunda e intensa, comentou. "Clara sempre foi mais que uma namorada. Ela é mais que uma parceira para você." E a ideia de que todos ao meu redor estavam começando a enxergar era como se alguém estivesse apagando o nevoeiro que cobria a visão deles. E eu percebia que o peso de como Renan: "É hora de assumir quem você é de verdade. Você não é o homem que eu conheci", disse uma voz ao fundo. Era uma mulher de sua equipe, sua assistente. O nome dela era Carol. Para surpresa de todos,
Ela foi também uma das que estiveram comigo enquanto eu catava coragem. Meus olhos se cruzaram com os dela, e naquele instante eu vi um brilho de solidariedade. E mesmo que houvesse desalinhamento, havia um calor em saber que alguém ali tinha similaridades em suas experiências. E isso me fez perceber que, no final das contas, essa verdade poderia me libertar ainda mais. O silêncio penetrou o espaço, como se as pessoas ao nosso redor finalmente tivessem notado o que realmente estava em jogo. Os papéis em suas mãos não eram apenas mais uns incidentes. Toda a mentira estava ali à vista de todos. Enquanto Renan tratava de se justificar, a sala começou a se despedir do que havia nele. Ele perdera o controle. Desviando do olhar de todos, ele saiu correndo, incapaz de lidar com a tempérie. Eu havia feito a coisa certa, mas o caminho à frente parecia nebuloso. No entanto, o clima ao meu redor não desapareceu. O suporte dos meus amigos e familiares dava paz. Alguns se aproximaram para abraçar, para oferecer palavras de apoio. O tom das vozes parecia cercar-me, desfazendo a tensão como papel amassado sendo esticado. "Estamos com você", dizia uma amiga. "E você é mais forte do que pensa." O olhar de reconhecimento numa prima, com lágrimas nos olhos. E outros que se levantaram para me consolar eram não apenas palavras, eram convites e a força do que viria. Um casal mais distante começou a fazer perguntas e foram testemunhas. Renan era um homem derrotado, e eu estava ali, finalmente livre para ser quem realmente era. Os olhares se mudavam entre ansiedade e esperança, entre dor e novas possibilidades. Um móvel de encorajamento começava a se formar ao meu redor, enquanto eu observava os rostos à minha volta. Cada um refletia dúvidas e medos, mas o que realmente ardia. Enquanto as emoções dançavam em mim, uma nova oportunidade de mudança parecia querer surgir. Um amigo que conheci na faculdade, alguém não tão próximo, mandou: "Você precisa de ajuda. Tenho um contato que pode facilitar as coisas para você. Um advogado na área." As palavras brotaram como uma torrente em mim, enquanto meu coração acelerava. Era o ponto de partida ou um ponto final? Uma dúvida que agora poderia abrir novas portas. Não era o fim, era um recomeço, um próximo passo e eu estava pronta. Estava disposta a ir atrás de uma nova história, mas isso também significava que mais verdades poderiam sair à tona. E para mim, isso era apenas o começo de algo grandioso, e a ideia de que eu poderia reescrever minha vida parecia mais perto do que qualquer momento anterior. A sensação de alívio era palpável depois daquela conversa. Eu não sabia o que esperar, mas ao olhar para as expressões de apoio ao meu redor, uma esperança tímida começou a brotar. A verdade estava exposta e rumei para meu café da manhã usual, mas não conseguia sentir o gosto. A ideia de começar um novo trabalho me atingiu como um raio. Eu adorava a enfermagem, mas algo havia mudado. Aquele ambiente, que sempre foi acolhedor, agora estava repleto de lembranças que eu queria apagar. Precisava expandir meus horizontes. Juntei-me a uma plataforma de freelance, oferecendo serviços de saúde em casa, desde orientações e cuidados, até aulas para quem queria se disseminar no autocuidado. O que havia em minha experiência poderia se tornar em bom negócio. O dia seguinte foi o início dessa nova jornada. A sensação de liberdade ao aceitar esse primeiro cliente foi revigorante. Era um projeto pequeno, mas para mim era uma conquista enorme. O cliente, uma mulher que estava se recuperando de uma cirurgia, logo se tornou um alicerce na minha nova vida. Enquanto cuidava dela, eu também sentia a cura acontecendo em mim. Percebi que não era só a medicina que eu tinha que oferecer, era também Fiz algumas parcerias e conheci mulheres incríveis, como Sara e Letícia. Ambas estavam lidando com suas próprias batalhas. Conversar com elas se tornou um ritual. Todas nós nos apoiávamos, compartilhando segredos, angústias e vitórias. Suas histórias tocaram meu coração, e eu percebia o quão forte éramos juntas. Essa conexão se transformou em pequeno clube de mulheres que se reerguiam, e em cada reunião
Falávamos sobre a vida, sonhos, novos começos. Trabalhar e cuidar de mim mesma tinha começado a dar frutos. As noites de insônia se afastaram gradualmente e, pela primeira vez em um bom tempo, eu comecei a sonhar. Fui anotando as ideias e os projetos que gostaria de realizar. Mudei meu olhar sobre o futuro. Não haveria mais espaço para Renan ou suas sombras. Certas noites, enquanto conversávamos sobre autoajuda e empoderamento feminino, Letícia sugeriu que eu ministrasse um curso online. Você tem tanto conhecimento. Precisamos que outras mulheres tenham acesso a isso. O medo de falhar me perseguia, mas o apoio de Sara e Letícia desaparecia em cada insegurança. As inscrições começaram a surgir, e a primeira turma foi um sucesso além do que eu esperava. Cada aula era uma celebração, e as histórias das participantes se entrelaçavam, formando uma rede de apoio. O que antes era uma dor se tornara um caminho de luz, onde todas podiam florescer. Reuniões com as alunas começaram a se tornar parte da minha rotina. Eu me dedicava a cada uma. Oferecia dicas e conversas que faziam com que se sentissem vistas. Víamos cada pequeno avanço como uma conquista. O impacto que eu sentia nas vidas delas refletia diretamente em mim. Com isso, gradualmente me reencontrava. Num desses encontros, uma aluna me falou que tinha intenção de levar aquilo adiante em sua comunidade. Essa ideia me empolgou. Juntas, começamos a criar um projeto de empoderamento que levava práticas de cuidados básicos e saúde mental a mulheres de comunidades carentes, mobilizá-las para. Mas as dúvidas restantes sobre meu caminho agora eram positivas. As histórias dessas mulheres e o que cada uma tinha a oferecer eram inspiradoras. Ria com elas, chorava com elas, e eu não percebia que também estava me curando. A vida estava tomando um novo formato, e o que se aproximava ao passar dos dias era o reconhecimento do meu próprio valor. Aos poucos, as saudades de um passado ferido foram se transformando em gratidão pela força que adquiri. E foi quando um convite inesperado surgiu. Uma influencer que seguia meu trabalho online quis me entrevistar para o canal dela. Fui tomada por um misto de medo e excitação. Eu nunca havia imaginado uma nova etapa da minha vida sendo compartilhada assim. Decidi que, se estava disposta a ser a voz de muitas, não poderia recuar. A gravação foi um sucesso. Vi várias mulheres se identificando com minha história. O retorno foi avassalador, com mensagens de apoio e empoderamento. Era como se as partes mutiladas de mim voltassem a se unir. O que antes eram apenas vozes ecoando na minha mente se tornaram uma realidade. E isso era apenas o começo. Contudo, havia algo que ainda me perturbava. Após a repercussão dos novos trabalhos, Renan apareceu em uma das minhas palestras. Ele estava ali, bem à porta, olhando para mim com olhos que pareciam buscar perdão. O coração partiu um pouco, mas a sensação era diferente. Não sentia raiva, apenas um misto de tristeza e compaixão por um homem que havia perdido a oportunidade de ter alguém incrível ao seu lado. Mas havia uma parte de mim que queria saber o que ele queria. Uma última conversa pode ser necessária, mas só no meu tempo. Eu estava determinada a não deixar que ele ou qualquer outro homem destruíssem minhas conquistas novamente. A liberdade que havia encontrado era algo muito precioso, e eu não estava disposta a abrir mão. Enquanto olhava para Renan, um turbilhão de emoções começou a se acumular. O que isso significava? O que ele queria, depois de tanto tempo? E isso era apenas o início do que ainda estava por vir. Naquele momento, uma nova jornada se desenhava para mim. Era hora de encarar Renan e a verdade do que eu realmente queria agora. Essa história, eu estava certa, ainda poderia me surpreender. E lá estava eu, carregando coragem e determinação, pronta para o que vier. Os meses passaram e, enquanto observava a cidade pela janela do café, uma sensação profunda de gratidão me envolvia. Era impressionante pensar no quanto eu tinha mudado. Desde aquele dia fatídico, quando finalmente enfrentei Renan, minha vida tomou um rumo que eu nunca poderia imaginar. Hoje, sou uma mulher reencontrada e ressignificada.
Eu sempre soube que era forte, mas não fazia ideia da extensão dessa força até o momento em que dei o primeiro passo em direção à minha nova vida. O projeto de cursos que criei tomou uma proporção muito maior do que eu esperava. O que começou como um pequeno grupo de mulheres nas tardes de sábado rapidamente se espalhou por V. Mulheres de todas as idades apareciam e compartilhavam suas histórias, e cada palavra trocada se tornava uma luz que começava a brilhar na escuridão. Elas eram como eu, buscando suporte, compreensão e, acima de tudo, liberdade. Aos poucos, a pressão financeira que antes me sufocava se dissipou. Cada curso que eu ministrava, cada espaço que eu ocupava era um degrau a mais para a estabilidade que tanto desejei. E foi maravilhoso perceber que conseguir fazer algo que amava e ainda sustentar a mim mesma. A sensação de independência que eu havia perdido há tanto tempo estava retornando. O simples ato de pagar minhas contas com o fruto do meu trabalho, de poder comprar algo para mim sem sentir culpa, tudo isso era libertador. Eu me sentia realizada. Era incrível perceber que o valor que eu tinha estava se refletindo na minha conta bancária e, mais importante, na minha autoestima. Mas não parou por aí. Meu círculo social cresceu. As mulheres que conheci ao longo dessa jornada tornaram. A maneira como ela falou sobre suas lutas me emocionou profundamente. Ela começou a compartilhar como tinha se sentido encorajada pelas aulas que ministra. E ouvi-la dizer que tudo mudou por causa de um simples conselho meu fez meu coração saltar de alegria. Às vezes, a mudança não acontece de imediato, mas a semente que plantamos floresce de maneiras surpreendentes. Uma noite, enquanto organizávamos um evento de arrecadação de fundos para um abrigo de mulheres em situação de vulnerabilidade, percebi que realmente havia encontrado meu propósito. Ao ver cada uma delas sorrindo e apoiando a causa, algo dentro de mim se aquecia. Era uma confirmação de que não só eu estava carente de mudança. Outras mulheres também buscavam por isso. A ideia de fazer a diferença na vida delas, por menor que fosse, tornou-se um dos meus maiores combustíveis. Às vezes, enquanto caminhava e via aquelas mulheres pela rua, uma reflexão me atingia. Quem disse que muito acontece após os 30 anos? O estigma. A vida feliz que eu estou vivendo hoje é um exemplo brilhante do que pode ser feito quando uma mulher se recusa a se deixar abalar. É sobre pegar essa dor e transformá-la em algo belo. Eu tenho quase certeza de que todas nós podemos fazer isso. Meu objetivo agora é continuar espalhando essa mensagem, mostrando a cada mulher que encontrar que a liberdade, a felicidade e o alto valor estão à espera de serem reconhecidos em cada uma de nós. E então, num desses dias cheios de significado, uma frase particular brotou em minha mente, como um mantra que quero levar por toda a vida. A liberdade começa no momento em que você se reconhece e se aceita, e que a força para recomeçar surge de cada pequena conquista. Isso não é só um lembrete, é uma celebração. A vida é um ciclo de recomeços, e se há algo que aprendi em toda essa jornada, é que nunca é tarde demais. Então, aqui estou eu, em meio a novas e antigas amizades, reconhecimentos profissionais e um lar que construí de amor e força. A